estamos começando mais uma live aqui no Instagram do Na Palma da Mão. E ela que é reprisada, né, diariamente também na TV Com Santos. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui, onde todos os dias a gente traz alguém para falar de algum assunto, para debater um tema muito legal. Hoje é o dia do psiquiatra e eu quero mandar um beijo especial para todos esses profissionais maravilhosos que desenvolvem um trabalho muito legal. Poderia falar aqui, citar diversos nomes, né, de pessoas maravilhosas que eu conheço e que realmente fazem a diferença na vida de muitas pessoas, né? Mas vou aí dar esse parabéns em nome do Dr. Bruno Reis, que esteve aqui há poucos dias conosco aqui no Na Palma da Mão. Então, em nome do Dr. Bruno, eu parabenizo todos os profissionais aí de psiquiatria, tá bom? Hoje o assunto é saúde também. Nós vamos receber o Dr. André Sementilli, ele que é chefe do Serviço de Urgência e Emergência da Santa Casa de Santos. Esse serviço que foi todo reformulado, a Santa Casa que passou por toda uma reestruturação no seu serviço de urgência e emergência, no seu pronto-socorro também, está todo reformado, todo modernizado. E o Dr. André Sementilli, ele é responsável por todo esse serviço lá na Santa Casa de Santos. Dá boa noite para todo mundo que está chegando por aqui, dizer que a gente já está aí, ó, do meio para o final da semana, então somos todos vitoriosos. Passamos quase uma semana a mais, né? Temos que agradecer aí a Deus todos os dias, aí o dom da vida, a saúde, né? E podermos estar aqui reunidos todos os dias para a gente bater esse super papo. Já vou dar boa noite aqui para quem já chegou por aqui. Dona Maria de Fátima, Jussi Rocha, Yolanda, Giovana Barbosa, que teve ontem com a gente, foi um sucesso. Hélio Cortina, bem-vindo. Mônica Martins, bem-vinda. Minha mãe. Bruno Dantas, oi Bruninho. A Mônica dando boa noite para todos. Fabiana Santana, Jana Silva. Giovana falando, doutor André, super atencioso, é mesmo. Bom, quero primeiro dizer, Gi, que ontem... Ó, deixa eu arrumar aqui esse meu cabelo que tá como, né? Kelch Brasil tá arrasando aqui, ó, no cabelo. Eu dei aquela estragada linda no meu cabelo essa semana. Fui lavar o cabelo achando que tava fazendo um ato ingênuo, sem problema nenhum. Fiquei com a cabeça da cor de uma beterraba. E aí, olha, o Kelch ontem fez milagre aí, eu quero agradecer. Mas quero falar também de ontem, da nossa live com a Giovana Barbosa. Gi, beijo pra você, foi um sucesso, foi maravilhoso. As pessoas estão até agora comentando, então muito obrigada. O doutor André já chegou por aqui através do G1 Socorro Policial. Gil Reis também por aqui. Vamos deixar esse tema aberto sobre saúde. Vamos falar, sim, de tudo que a gente tem dúvida com esse médico, doutor André Sementilli. Boa noite, Boa bem-vindo ao Na Palma da noite. Mão. Olá, boa noite, Fê. Boa noite a todos. Tudo bom? Tudo bem, obrigado por mais um bate-papo aí com a gente aqui no Na Palma da Mão. É sempre um prazer receber você que tem uma experiência muito boa aí, né, de pronto-socorro, de urgência e emergência, e isso está cada vez mais no nosso dia a dia, na conversa do dia a dia, né? Passou mal, vai pronto-socorro, não vai pronto-socorro? Então, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, viu, André? Que é isso, Fê. É um prazer estar sempre fazendo essa live com você, tentando levar a melhor informação aí para o pessoal que está acompanhando sempre na palma da mão. E estamos aí. Vamos que vamos bater um papo. Muito legal. André, eu quero deixar hoje o assunto bem aberto para a gente falar de tudo um pouco. Óbvio que a gente vai dar aí uma transitada pelo coronavírus, porque não tem como, né? Ele ainda está aí. E hoje eu comecei assistindo o Jornal Nacional, que eu consigo pegar ainda o início. Estava falando do segundo coronavírus que chegou aí na China através de uma carga e vinda, né? Ida do Brasil. Ai, seu lindo! Foi aniversário, não foi aniversário dele?
Oi. Parabéns! Mas é Fala, muito manda um beijo pra todo mundo. linda. Fala um beijo pra todo mundo. Ai, lindo. Manda um beijo para todo mundo, linda. E eu estava ouvindo a notícia que através de uma carga de frangos resfriados chegou à China do Brasil o segundo coronavírus, né? Então aí já começam as especulações, meu Deus, uma segunda onda, é um segundo tipo. Então a gente também quer falar um pouquinho aí desse vilão da vida de todo mundo, mudou a vida efetivamente de todo mundo, mesmo com a retomada, a vida não é a mesma. Então, vamos começar aí já falando um pouquinho do coronavírus e depois eu quero que a gente entre um pouquinho nesse assunto de pronto-socorro, até porque a gente fez um programa muito legal lá no Santa Casa Você, onde você esclareceu muito bem a importância de saber distinguir a hora de ir e de não ir no pronto-socorro. Mas vamos lá. Como é que está a situação do Covid na sua visão no mundo, no Brasil e principalmente na nossa região? Então, Fê, existem algumas colocações que eu já havia colocado anteriormente, que eu acredito nisso, e está aparecendo isso por agora. Algumas mistificações que colocaram em frente ao Covid, que hoje a gente já sabe que não existe isso. Tá? Realmente o Covid não tem ainda outra questão de outro vírus. Existia um vírus que foi visualizado na China, que foi a questão que veio do porco, tá? Não tem outra. A questão do coronavírus aqui nosso é porque o coronavírus, todo vírus, tá? Não é só o coronavírus. Todos os vírus, eles sofrem mutações, tá? E essas mutações no decorrer da contaminação dele, de tratamento, de uso de medicação, como acontece com bactérias também. A gente já escutou falar das bactérias multiresistentes, por isso que a gente fala o uso de antibióticos somente com recomendação médica, justamente para a gente não criar bactérias super resistentes, aonde que não teremos antibióticos para poder fazer uso e tratar todos esses pacientes. O coronavírus, o vírus também é a mesma coisa. Então, ele acaba sofrendo mutações no seu decorrer da sua transmissibilidade, e isso pode gerar algumas interpretações de ser um vírus novo. Tá? Não foi descrito, não tem nada, especulações, eu acredito ainda que vai ter muitas especulações na questão do que é outro vírus. Tá? Não estamos longe de ter mais aparecimentos de vírus no Brasil. Tá? Isso eu acho que ainda demorou muito para aparecer e acredito que ainda vai vir muitos por aí. Tá? Da questão da nossa região do estado de São Paulo, eu acho que o único problema que tivemos aqui que eu vejo hoje, que já foi provado, já foi, grande Rafael Vita, Érica ali, estão entrando o pessoal aí. Um abraço a todos. Aliás, foi aniversário, só aproveitando que você falou, foi aniversário de casamento desses dois lindos. Eu não tive a oportunidade ainda de falar com a Érica, mas eu quero desejar aí muitos e muitos anos juntos, que é um casal que a gente ama demais. E entrou a Tá também aí, beijo. E o que acontece? O problema que nós estamos tendo aqui no estado é a questão do isolamento. O isolamento já foi provado e já foi visto que a gente, da forma, existe o isolamento, não para as pessoas entenderem, existe o isolamento, mas não o isolamento que foi proposto, que foi colocado. Lockdown não existe, não funciona, então já foi provado isso também. Só que ainda existem lugares ainda que estão batendo nessa tecla. Se você parar para pensar, Fê, vocês observaram que essa semana passou o negócio de Manaus, do Amazonas, quer dizer, do Amazonas, que ele teve. Então, o Amazonas ele não fez lockdown, ele não fez isolamento, ele não fez nada. Ele teve o pico, subiu, desceu, hoje ele não tem mais nada. Então, era melhor. Foi um cuidado que as pessoas tiveram lá, não necessariamente precisou parar tudo,
mas houve uma conscientização da população. O que está faltando é o bom senso, a conscientização. Isso. Não precisa parar tudo, precisa se reorganizar, uma política Perfeito. de usos e costumes. Bela colocação. O que acontece? Na verdade, as pessoas mais vulneráveis, os idosos, pessoas que têm doenças mais graves, delicadas, essas sim têm que ficar em isolamento. Por isso que o isolamento existe, para essas pessoas vulneráveis não decorrerem de problemas mais graves durante a questão do vírus, vamos colocar do coronavírus. Só por uma questão de curiosidade, nós tivemos, se eu não me engano, a guerra em 1940, não existiu nem isolamento na guerra, o pessoal trabalhava no meio da guerra. Por quê? Que o vírus, todo mundo tem que parar. Então, existem algumas coisas que não bateram e não funcionaram. E essas pessoas não voltam atrás. Não é demérito a ninguém de você não... Porque é uma coisa nova, não foi uma coisa nova para todos? Tudo bem, se a gente vê, a gente sabe que não está... Volta atrás, muda. Mas, como existe a política no meio, existe toda essa parte por trás, então isso acaba prejudicando, e quem é o prejudicado somos nós. E tudo gira em torno da política, né, André? Porque, assim, os interesses políticos ficam acima, ainda mais que nós estamos num ano de eleição, acaba-se que o interesse político se sobrepõe a tudo. Eu sempre falo aqui, até o Rafa estava aí outro dia comigo e falou, não adianta a gente debater a ignorância alheia, né? Eu achei essa colocação dele bem legal. Porque eu acho que a gente não pode... os extremos são muito ruins, né? Não há necessidade, por exemplo, Santos teve a inauguração de uma rua gastronômica e que agora está lotada diariamente aqui. Então, não há necessidade de, em plena pandemia, você inaugurar uma rua gastronômica quando você está indo na contramão de uma política de saúde que vamos um pouco menos aos restaurantes, vamos um pouco menos aos bares, mas também não há necessidade, de repente, de você também parar a economia toda e falar, vamos parar tudo. Então, o equilíbrio e o bom senso é sempre a melhor vacina, né? Perfeito, é essa que é a questão. E outra, você falou uma palavra agora extremamente importante, Fê, da questão vacina. A vacina nós temos, só que usamos ela erradamente. Por quê? Qual é a vacina? É o que a gente chama da vacinação em rebanho. Por quê? As pessoas que já tiveram, eu conheço muita gente que teve o coronavírus e nem soube que teve. Só que o que acontece? Se essa pessoa está na rua, ela acaba transmitindo essa questão. É claro, a gente não vai colocar uma pessoa que tem... A gente fala por carga viral, quantidade de carga viral que denomina a questão da sintomatologia que você pode ter. E teve muitas pessoas que não tiveram questão de sintomatologia, que se essas pessoas na rua estivessem, com certeza muitas pessoas já teriam vacinado. Por quê? Você teria o vírus, você estaria imune. Agora, bloqueou, o que você fez? Você jogou, é a mesma coisa que pegar assim, uma família, colocar dentro de uma casa e tacar uma bomba de gás lá dentro. Foi isso que foi feito. Então você acabou colocando a contaminação dentro da casa e não externamente. Então você colocou todo mundo para ser contaminado. Então isso é muito delicado. Mas talvez isso também tenha sido muito por conta da política, mas também muito por conta da inexperiência do fato. Sim, então nós não temos a vacina. Fidel também, olha, também tem. Diz boa noite para todo mundo. Ei, Fidel. A gente foi uma coisa nova, né, Fê? Um fator novo de não saber como lidar. Mas você falou uma coisa muito legal. Não saber e saber assumir que tomou uma atitude errada é muito importante. Agora, esses boatos vão deixando a gente... a política do pânico, né? Então, assim, hoje, primeira notícia do jornal foi que chegou na China... E, através de uma carga que saiu do Brasil, de frango, um vírus que podia estar na carne ou na embalagem. Então, está se discutindo se estava na carne, se estava na embalagem.
uma segunda leva do vírus, é um outro vírus do Covid. Aí vem gente falando que não tem nada a ver. Aí já entra uma galera falando, ó, enfraqueceu o vírus. E aí você vai criando um monte de pensamentos e não vem uma pessoa técnica mesmo falar sobre esse assunto e desmistificar. Então aí você criou o pânico de que já não vai mais comer frango a partir de amanhã, já não vai sair de novo em casa, já vai fazer um monte de coisa. E aí você também tem na contramão dos que falam que enfraqueceu o vírus, eu vou sair sem máscara, não vou me cuidar, porque também o vírus está fraco, já perdeu força. Então, assim, é muito ruim essa questão da notícia. Não, isso daí é extremamente uma notícia errada, tá, Fê? Não tem enfraquecimento do vírus, o vírus ainda existe, o vírus não vai sair daqui de forma alguma, mesmo com a vacina. Okay? Vamos colocar um exemplo. É igual o H1N1. O H1N1 sumiu? Não. A gente tem a vacina da gripe todo ano para todas as pessoas. Então, é a mesma coisa que vai ocorrer com o coronavírus. Com o Covid. Por quê? Se a vacina sair amanhã, todo ano vai ter que tomar a vacina do Covid. Provavelmente todo ano. Por quê? Eu vou te dizer. Por que o H1N1 a gente toma todo ano? Porque ele tem mutações. Então você tem sempre que estar mais à frente da questão do vírus por causa dessas questões de mutações virais para não acometer o ser humano. A dengue tem mutação também. A dengue, todo ano. Todos têm. Isso, todos têm. E uma coisa, um fator muito importante que eu acabei lendo, eles publicaram 100 mil mortes, correto? Sim. Praticamente 100 mil mortes. Hoje, horrível. 105 mil mortes. Né? É horrível. É um número extremamente horrível. Mas se você parar para pensar, eu entrei e fui buscar algumas informações. O ano passado, nós tivemos um número de mortes por pneumonia em comparação a esse ano. Mortes por infarto em comparação a esse ano. Só para você ter uma ideia, Fê, de pneumonia do ano passado para hoje, teve 30 mil mortes a menos. Onde foi essas mortes? Teve 9 mil mortes a menos de infarto do que o ano passado. Onde que foi essas mortes? Então você acha que o que você está querendo dizer é que a pessoa que teoricamente teria morrido de infarto, mas ela também estava com Covid e aí a causa morte foi Covid. Perfeito. E então ela não morreu de Covid, ela morreu com Covid, mas não morreu do Covid. Então, teve muita, eu acredito, e tenho certeza disso ainda, eu acredito que isso vai ainda vir muito à tona, que vai ser mostrado a questão de a quantidade de óbitos que é colocado na questão, vamos, entre aspas, para todo mundo entender, em cima do Covid-19, não é real. Na conta do COVID. Não é real. Põe na conta do Covid, tá. Põe na conta do Covid que ele leva. Mas não é real. Eu acredito que não seja real. E eu acredito ainda que isso vai aparecer, tá? Então, se a gente parar para pensar, a gente não tem esse número. Tá. Mas também não tem as subnotificações das pessoas que também morreram de Covid e que não foram diagnosticadas, não deu tempo de teste, não deu tempo de nada e morreu por conta do Covid também. Talvez tenha morrido essas 100 mil pessoas, ou até mais, ou um pouquinho menos. Mas eu entendi o que você quis dizer. Talvez está todo mundo focado só na causa morte Covid. Deu positivo Covid, o cara estava com fase terminal de câncer. Olha, foi Perfeito. Covid. Bela colocação. Foi uma fase, era a última semana de vida do cara, mas ele pegou Covid, causa morte, Covid. Já que ele tem Covid, põe o Covid que a gente põe na conta dele. E não é isso, você entendeu? E não é isso. Eu tenho certeza absoluta que não é esse número, tá? Ainda eu acredito que a gente vai ter uma surpresa da questão desses números aí. E ninguém fala das outras doenças. Se você tem só para você ter uma curiosidade, que uma vez entra lá na internet, coloca lá Sociedade Brasileira de Cardiologia. Lá tem o cardiômetro. Ele te mostra quantas pessoas morrem por hora, dia, por tudo, de infarto.
o valor é extremamente absurdo do que se em comparação, não desmerecendo o Covid, pelo amor de Deus, Não, pelo amor de Deus. Mas alguma coisa é feita em cima da questão do infarto do que não tão, que fizeram para o Covid? O número é extraordinário, é monstruoso, Fê. É muito alto. Tá? Então, eles acabam usando a questão do Covid justamente por causa da questão de política. Que isso, quem sai todo prejudicado, os prejudicados somos nós. Eu acho assim que a gente tem que dividir um pouquinho, porque assim, a questão do Covid é uma coisa transmissível. Então, se a gente não bloquear um pouco esse número, a tendência é potencializar. Então, a gente tem que ter uma política efetiva, bacana, inteligente, que a gente consiga bloquear. Então, existe uma forma da gente, antes da vacina, conter o vírus? Sim, nós podemos ser a nossa própria vacina, higienizando a mão, usando a máscara e não fazendo aglomeração. Então, isso tem que ser feito. As pessoas têm que tomar isso como consciência e falar, poxa, se eu pudesse entrar numa padaria e arrancar todos os maços de cigarro do balcão e falar, ó, esse meu ato tá evitando as pessoas morrerem de infarto, ok, mas eu não posso. Se é o livre-arbítrio, a pessoa tá se matando, fumando um cigarro, não praticando exercício, comendo aquela picanha deliciosa, enfim, não tem como, isso é muito individual. Quando a gente fala do vírus, todo mundo pode fazer um pouquinho para minimizar esse número de mortes. Então, é importante que a gente sempre coloque isso como uma coisa muito séria. Está na mão de todos nós. Com certeza. O combate do vírus até que chegue a vacina e mesmo após a vacina, né? Sim, eu acho que deve continuar, ainda não deve afrouxar de forma alguma, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. A Mônica até contribuiu aqui, colocou a tuberculose é a mesma coisa. Alguma coisa, você vê políticas extremas em cima de uma tuberculose? E quanto tempo a gente tem a tuberculose? E nós estávamos aí num período de surto, né, de tuberculose. Sim, sim. Então, eu acredito que, eu acho que foi, eu não posso dizer um erro, foi um problema de desconhecimento, mas eu falo do desconhecimento... De pânico também, né, porque é o mundo inteiro, é uma coisa que chegou no mundo inteiro. Então, a gente foi replicando o que o mundo foi fazendo. Mas veja, toda a literatura e todas as diretrizes, protocolos de doenças infectocontagiosas ou essas contaminações mais... Isso existe. Isso existe. Qual era o desconhecimento? O desconhecimento era o vírus, que era um vírus novo, o SARS-CoV-19, e a questão disso que era o preocupante, pois a gente não sabia qual era a taxa de letalidade, taxa de transmissibilidade, todas as características desse vírus. Mas o que fazer perante a um vírus para diminuir o contágio, a letalidade, isso existe. Já foi feito por milhares de vezes. Então, eu acho que deixaram mais a política à frente do que já o que tinha de literatura e trabalho, toda a literatura, toda a diretriz e protocolo. Mas isso daí agora, né? Porque no começo todos estavam assustados e volto a perguntar, tá? Como leiga mesmo. O mundo inteiro parou e se virou, então assim, tudo bem, muitas pessoas morrem todos os anos de infarto, de outras doenças, mas, por exemplo, a gente viu cidades que teve um percentual de óbito surreal. Então, o susto, né? Então, tipo assim, o fim do mundo chegou. Como é que a gente vai agir? Né? Foi meio esse cenário para o mundo inteiro. Chegou aí, ó, não olha para a luz porque tu vai, né? Então, assim, foi esse cenário de pavor até os 2, 3, 4, 5 primeiros meses e se entender isso que você falou, ó, a letalidade, o contágio,
como evitar, e hoje a gente sabe tudo isso. Então, talvez hoje a gente pudesse voltar umas 4 casas para trás no pânico, né? Porque muitas pessoas entraram em depressão, se suicidaram, tudo isso por conta do desespero do Covid, né? Se isolaram, fecharam nos seus lares. Isso daí trouxe uma série de outras doenças psicológicas. Então, assim, agravaram muito. Muito, né? A situação. Então, é isso que você falou, Vê, mas está certo, mas a questão a ação perante a um vírus que você não conhece, isso existe. É isso que eu falo, existe o que você fazer. Não, protocolo. Existe um protocolo, é justamente isso, existe um protocolo. E outra, uma coisa que eu ficava um pouquinho... sei lá, não entendia o porquê daquilo, porque a comparação Brasil com outros países. Gente, o Brasil é uma população diferente de qualquer outro ou os Estados Unidos é diferente da Itália, Itália é diferente da Espanha, são pessoas diferentes, são pessoas com um cotidiano diferente, são pessoas que têm doenças diferentes, são pessoas que têm regiões diferentes. Como que você me compara um Brasil... Tudo, né? Tudo. Um Brasil da grandiosidade que ele é, vamos supor, com uma Itália. Não tem como. Que cabe dentro de São Paulo. Não tem como. É a mesma coisa que a gente fala aqui. Você pega São Paulo. Existem cidades aí do interior pequenininhas que não tem ninguém com vírus. Você entendeu? É verdade. Muitas cidades não tiveram. Tiveram cidades que aplicaram aí políticas assertivas e evitaram que as pessoas de fora entrassem na cidade, foram rígidos, mandavam voltar e equilibraram e não aconteceu nada na cidade, né? Não teve óbito, não teve nada. Isso mesmo. É a questão de que não tem como você comparar uma região do estado de São Paulo com uma região de uma cidadezinha pequenininha, porque é diferente. Então, você tem que fazer, todos deviam ter feito mesmo a sua política local, as suas tomadas de decisão locais. E você vê várias cidades com decisões maravilhosas, decisões que ninguém tem contaminação, ninguém tem... Pode ter tido 10 casos, 20 casos, mas são cidades que não tiveram óbitos, são cidades que estão tranquilas, são as pessoas tão tranquilas. Cases de sucesso, né? Com máscara, limpeza das mãos, limpeza quando sai na rua. Então tem tudo. Só que eles fizeram isso. Só que aí as pessoas copiam. Mas São Paulo está dessa forma. Mas, gente, pelo amor de Deus, é imenso. São Paulo é um país à parte. É muito diferente. E outra, isso já era sabido, Fê, da questão do vírus. Ele vai acometer as grandes regiões em primeiro. Que nem ele acometeu o estado de São Paulo. Quando você acomete, eles bloquearam, ok? Bloquearam, está todo mundo ali dentro. A partir do momento que você abre, você joga para fora e o que estava fora vem para dentro. Então, você vai acometer todas as regiões laterais. Isso vai acontecer. É normal e já era sabido disso. Por quê? E os hospitais, as regiões... Não teve preocupação com isso. Teve cidades do interior de São Paulo que tiveram complicação. Porque abriu e não olharam para as regiões. Só que sabiam que isso ia existir. Isso já tinha até sido dito lá no início. Só que as pessoas não acreditaram. Vamos dar um oi aqui. A Mônica falou que foi tudo muito rápido, muito medo desconhecido, agora as coisas estão mais claras. A Luciana Faria, oi Lu, vai estar aqui amanhã com a gente. Adoraria saber se o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, usou as 38 mil urnas funerárias e 13 mil covas. Não. A tia Clélia falou que o Jornal Nacional acabou de dar a notícia que não tem sentido a questão do frango. Eu vi alguns especialistas falaram que 45 dias na embalagem o vírus não ia conseguir se perdurar de forma alguma, né? A Lu tá perguntando se a Santa Casa ainda está fazendo os exames e os testes rápidos, André. Sim, a Santa Casa ainda continua. Diminuiu, né? Acho. Diminuiu bastante.
É claro, diminuiu também a questão da contaminação, a gente teve uma diminuição bem significativa, mas eu acho que não é o momento ainda de afrouxar e relaxar. Temos que manter as medidas higiênicas de atendimento, toda a máscara principalmente. Isso não pode deixar e a gente vai continuar um bom tempo, Fê, com isso. Importante. Patrícia Barros entrou aqui, doutor Eloy também está por aqui, um beijo. Grande Ivone Eloy. Fernandes, Márcia Silva Bertelli, a Mônica falando que foi uma lição valiosa de respeito e ciência e a vida, e é verdade. NF Campos, Cláudia Jacó, oi Cláudia, grande doutora André, a Cláudia que é assistente social lá Beijo, na Cláudia. Santa Casa, né? Claudinha faz um trabalho muito legal. André, já falamos aí desse vilão. Quero falar um pouquinho aí. Deixa ele... Não, gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu tenho falado, a minha mãe às vezes fala, você está muito afrouxando. E eu falo, não, a gente tem que começar a retomar a vida. Algumas coisas não vai dar. Então, se a gente não tiver vacina por 2, 3, 4 anos, a gente vai ficar em casa. Algumas coisas a gente tem que começar. Eu não vou viajar. Eu, Fernanda, não vou viajar. Eu, Fernanda, eu vou tomar algumas atitudes minhas por conta da minha mãe, dos meus idosos. Mas trabalhar eu preciso e a gente tem que ir retomando cada vez mais as nossas vidas com segurança, né? Eu acho que se todo mundo tiver isso na cabeça, eu falo que eu encosto qualquer coisa, eu tô no álcool. Ah, é louco isso? Mas é isso que a gente precisa fazer. Doutor Ângelo Costa entrou aí, o pai do Rafa Vita, um abraço para ele, tá te mandando um abraço também. Abração, meu amigo. E se cuida aí que eu tô de olho em você, hein? Deixa ele fica querendo dar susto na gente, a gente vai pegar ele pelo pescoço já já. Ô, André, vamos falar um pouquinho sobre pronto-socorro, primeiro atendimento, aquele papo que eu achei muito legal que a gente levou, das pessoas usarem o pronto-socorro como ambulatório, né? Como consulta. Então, assim, eu não tô bem, faz uma semana já do estômago, tô enjoado, uma queimação, vou no pronto-socorro. É o lugar para ir? Não, né? Ou só se for muito grave mesmo, né? Isso mesmo, Fê. Isso funciona da seguinte forma. Pronto-socorro é um local, como qualquer outro lugar, que eu sempre falo, dentro de um hospital. A gente está falando do Covid, correto? Então, todo lugar dentro de um hospital, você tem o risco de contaminação. Isso não é porque o hospital é ruim, ou porque o local é sujo, não. Ambiente hospitalar, em qualquer hospital, não importa qual seja, tá? Isso não é demérito, ou um falar que eu não tenho, é mentira. Tá? Então, qualquer ambiente hospitalar, você tem o risco de contaminação por bactéria, por vírus, por qualquer outra coisa. Então, bom é não estar dentro do hospital. Tá? O PS é um local que é muito dinâmico. Tá? A resolução dentro de um PS é muito dinâmica, porque são pessoas que necessitam de atendimento imediato e muitas vezes esses pacientes é risco de vida. Tá? E muitas das vezes, é isso que você falou, a gente às vezes para atender, não que a gente vai deixar de atender, pelo amor de Deus, não é isso, mas a gente deixa muitas vezes um atendimento de um risco de vida para atender um ambulatório. Você entendeu? Porque hoje, graças a Deus, o Plano Santa Casa fez uma verticalização da questão dos atendimentos e fez um ambulatório, o que hoje está funcionando com milhões de consultas e mais de 40 especialidades, de uma forma onde você consegue fazer todo o seu acompanhamento ambulatorial e não necessariamente necessitar do pronto-socorro para fazer a sua consulta ambulatorial. Porque hoje, Fê, se eu falar para você, sabe qual que é o maior problema do SUS? Você não ter a saúde básica. A saúde básica que é o ambulatório. Por isso que você tem essas superlotações em UPAs, em atendimentos do Sistema Único de Saúde.
partir do momento que você mantém uma saúde básica boa, você desafoga o hospital, você desafoga a UPA, você desafoga vários lugares. Só que o cotidiano daqui não é do Brasil, eu digo. Não vai isso para frente. Nós não temos esse hábito, né? Isso. Primeiro que a gente espera ficar doente para ir no médico, né? Essa é a pior cultura que nós temos. Ah, eu tô doente, preciso ir no médico. Na hora que não tá é para caindo. Doente. Eu coloquei o tema da nossa live e vamos falar de saúde já por isso. Porque a gente precisa falar de saúde, a gente precisa parar de falar de doença. A gente precisa falar de uma pessoa proativa, de uma pessoa... eu escutei essa semana que eu estou fazendo um curso aí com a Cris Arcangeli do Shark Tank, né, dos tubarões, e ela falou assim, olha, já é sabido que a geração que está nascendo agora vai viver até os 150 anos, né? Então a gente já sabe que cada vez está vivendo mais as pessoas. Então está vivendo mais por quê? Porque tem que ter a cultura da prevenção da saúde. Então, já começa o nosso erro aí. Ah, eu vou no médico porque estou doente, estou com dor, estou com isso, estou com aquilo outro. Aí, muitos de nós, né, e eu me englobo nisso porque muitas vezes eu fui tratar minha síndrome do pânico no pronto-socorro, porque eu não percebia que eu tinha síndrome do pânico, tinha uma série de reações, caía eu lá no pronto-socorro, como você bem falou. Às vezes está chegando um cara infartado, né? E esse cara realmente está com risco iminente de morte. E às vezes a pessoa que está ali com a dor no estômago, que é uma gastrite, que não foi num gastro ainda, está tirando o lugar daquela pessoa. Então, é importante saber diferenciar e saber usar o pronto-socorro, porque hoje você está indo lá para fazer a sua consulta de rotina. Mas amanhã você pode estar chegando com um infarto, né? E alguém está na tua frente sendo atendido por alguma coisa que não tem nada. Perfeito. Se eu colocar para você, eu vou mandar um abraço aqui para um amigão aí, o Gilson. Grande Gilson, um abração. A Carolzinha também chegou aqui. A Carol, minha esposa. Linda, minha blogueira Maria favorita. Rita. Se eu colocar para você que eu posso colocar 60% de atendimentos de PS é ambulatório. É muita coisa. 60% é muita coisa. É muita coisa, tá? Então, é extremamente importante essa colocação que você fez da rotina. Então, a gente tem a rotina de idade, a rotina da mulher, a rotina do jovem, a rotina dos nossos senhores, dos mais velhinhos. Então, a gente tem essa rotina e existe toda os exames, as solicitações que devem ser feitos, muitos anuais, outros que tiveram um problema para fazer de 6 meses, outros pode acompanhar de 3 em 3, depende de cada paciente. Mas se você mantém um quadro de consultas com o seu médico, às vezes, Fê, é uma coisa extremamente importante que eu vou falar, muitas vezes as pessoas procuram 10 médicos. Se você tem um, é melhor que 10. Sabe por quê? Não desmerecendo os colegas, mas por quê? Sim, não. Muitas vezes, se você passa em 10 médicos, o que acontece? Às vezes, o paciente se confunde, o médico se confunde. Eu já peguei muito paciente tomando 2, 3 medicações iguais, que ela não mostra para o outro médico. Então, se você mantém a sua rotina, Ó, meu irmão entrou aí, meu. Beijo, irmão. Oi, doutora Alexandre, tudo bem? Tá por aí? Doutora Lúcia Robalo também, vice-presidente da OAB de Santos. Doutora Alexandre aí para colaborar com a gente, né? Isso mesmo. E é cirurgião plástico. Olha aí, que legal. Então, mulherada essa ama, rotina, né? A mulherada louca que já quer, puxa aqui, levanta ali. E a rotina é extremamente importante para essas questões desses pacientes. Então, se você tem, eu tenho meu médico, eu tenho a doutora Fernanda ali, eu sempre vou, uma vez por ano, eu vou na doutora Fernanda. A doutora Fernanda, ela me conhece seu histórico muito todo. bem. Isso, é perfeito. Porque quando eu retornar lá, a doutora Fernanda conhece o André perfeitamente. Então, ela sabe acompanhar, ela sabe ver e ela sabe as alterações de que você tinha anteriores e para agora. Porque sempre isso vai estar guardado e feito no prontuário.
Então, E aí, se ela achar a necessidade de você ir para uma outra especialidade, ela vai te encaminhar, porque ela te acompanha sempre. Então, ela vai falar, peraí, isso daqui não tinha no seu exame. Vamos procurar um procto, vamos procurar um urologista, vamos procurar um gastro, enfim. Porque ela conhece... Olha, isso que você falou é sensacional. Eu, quando tive câncer, a doutora Sueli Monterosso foi minha médica, você sabe. E fantástica, me acompanhou toda. Quando eu terminei meu tratamento de químio, de rádio, eu tinha tido o mesmo tipo de tumor que o José Alencar, né? E aí falaram para mim, olha, o Raul Kutai te cuidou do José Alencar, conseguiu uma consulta para você. Você quer? Eu falei, pô, lógico que eu vou, né? Falei para a doutora Sueli, eu vou lá. Ela me olhou com uma cara e falou, vai, filha, vai tirar suas dúvidas. Eu já tinha tirado todas as minhas dúvidas. Lá fui eu. Passei por uma bateria monstruosa de exames. Aí ele me liga um dia e fala, olha, seu tumor voltou, é maior, é no abdômen, é não sei o que, é não sei o que lá, você vai ter que fazer quimio, rádio, vai ter que operar. Eu fui na doutora Sueli desesperada. Falei, doutora, essa mancha? Ela falou, mas peraí, essa mancha não é nada. Essa mancha, eu acompanho ela desde o primeiro dia, tá tudo certo, ela não mudou. Então, gente, eu pirei, eu achei que eu estava doente de novo. Então, é um médico que não acompanhou o meu processo, né? Então, às vezes a gente fica com essa história de segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião, e você vai ficando cada vez mais pirado com isso, né? Por isso, você vê, Fê, um exemplo que você colocou aqui é perfeito. Eu vivenciei. Não, o importante a gente até dizer que não o colega é ruim, não é isso, mas ele não te acompanha, ele não sabe o que você já tinha anteriormente. E a doutora Sueli já havia te acompanhado e ela sabia que existia aquilo. Então, ela sabia que não era nada aquilo. Então, acaba não era complicando. Você entendeu? Então, isso que a gente está falando, o uso inteligente da saúde para você mesmo é mais inteligente ainda. Você entendeu? Sim, porque sim, medicações. Teve uma paciente que eu atendi no ambulatório, ela chegou, ela pediu para passar com o nefrologista, eu fui lá atender, aí atendi essa paciente e ela, no decorrer da consulta, ela falou, doutor, eu tenho que ir para outra consulta. Como? E eu tinha um calhamaço de exame para ver dela. Eu falei, mas não entendi. Ela falou, não, eu marquei 7 consultas hoje. Meu Deus! Pelo amor de Deus. O que ela vai fazer com 7 consultas? Só vai atrapalhar todo o tratamento que ela precisa. Eu virei para ela e falei assim, ó, a senhora vai me desculpar, mas a senhora não vai nenhuma das 7. A senhora vai ficar comigo, porque primeiro eu vou ver a senhora como um todo, eu vou ver todos os exames da senhora, vou colocar tudo em prontuário, e, se houver a necessidade que eu te encaminhe a algum colega, ok, aí a gente encaminha. Isso para o seu bem, não é para o seu mal. Ela entendeu. Ela virou, doutor, me desculpa, eu te agradeço. Falei, não, você não tem que agradecer, só que isso é prejudicial a você, não a ninguém. Então, o uso de você manter aquele médico que você tem confiança, o médico que você tem acesso a ele, de você fazer a sua rotina, seus exames de rotina, o seu acompanhamento, isso é a melhor coisa. Sem dúvida. O Gilson colocou uma coisa aqui muito legal, que eu falo sempre isso sobre plano de saúde, ele está falando sobre a saúde. Pois é, a pessoa faz manutenção do carro com seu mecânico de confiança, mas não faz a manutenção preventiva do seu próprio corpo. Pergunta, é uma cultura mundial ou não? E eu vou além, a gente tira o carro de uma concessionária, de uma loja, primeira coisa que você fala, vou fazer o seguro do carro, porque se eu bater o carro, eu não quero gastar e vai ser uma grana e tal. Mas você não faz o seu seguro de saúde, que é o seu plano de saúde. Então, às vezes, você se aperta ali para pagar o seguro do carro, que se você bater, ok, vai amassar o carro. Mas se você precisar ir para o pronto-socorro, o seu carro ele vai ficar arrumado, né? Numa boa, por causa do seguro. Você ainda vai pagar a franquia para arrumar. E tu vai lá para a UPA ou vai para o pronto-socorro, ficar na fila de uma espera, porque a gente não investe na nossa saúde. Tudo bem, tem pessoas que não têm condição, eu entendo, vamos para o sistema único, que deveria ser excelência para todos, né? Mas quem tem condição, às vezes, não tem um plano de saúde. Eu vejo muita gente com condição financeira
que não tem plano de saúde. E eu falo, meu Deus, a pessoa fez seguro da casa, seguro do carro, seguro do não sei o quê, seguro do não sei o que lá, e não tem um plano de saúde. Então, o patrimônio é muito mais importante do que a vida, que é o maior Isso aí. patrimônio. E o Gilson colocou muito bem, bela colocação Muito do bem, Gilson. Gilson, parabéns. Porque assim, e quando você pega teu carro, você leva em qual mecânico? De Da confiança. sua confiança. E não o pega a médico pode segunda ser qualquer um. opinião. E Você não pega a entendeu? segunda opinião. E não manda pintar 2 vezes, né? Isso, é isso aí. Então, é uma questão que é uma comparação que a gente coloca, mas é que é real. Então, se você puder, isso tem muita gente que tem o seu médico de confiança, que confia naquele médico. Então, acompanhe com ele. Eu te garanto que o médico, eu tenho pacientes que eu vejo há muito tempo, e quando ele chega com o exame novo, eu falo qual que é o exame dele antigo. Porque eu lembro dos pacientes, a gente lembra dos pacientes. Então eu sei o que ele tem, eu sei o que ele já teve. É claro, muitas vezes você acaba esquecendo, você vai conversando para poder lembrar. E outra, você tem um prontuário. Isso é extremamente importante. Para o paciente, é um benefício fora do comum. E um plano de saúde hoje é extremamente importante. Principalmente por tudo isso que a gente está passando. Sim. Sim, sem dúvida. E aí, André, ainda voltando um pouquinho nessa questão de procurar o pronto-socorro, quais as dicas que você dá para a gente identificar se é a tia Clélia colocou ali que melhor do que ir na consulta de rotina e não ir no pronto-socorro é ter um médico aí que atende no WhatsApp e sabe dizer ali certo e claro se você tem que ir ou não pronto-socorro. Ela estava falando do André, que ela não ia para o pronto-socorro e era uma situação que tem isso também. Você não vai para o pronto-socorro quando você precisa ir, né? Que você tem essas pessoas que nem tia Clélia, que não cuidam da saúde, né? Seu Ângelo, que ficam deixando para a última hora. Essa galera aí que a gente precisa puxar a orelha que a gente ama. Mas quando saber se é o momento de ir ou não para o pronto-socorro, para justamente não tirar mesmo, que eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a refletir e falar bastante. Eu tô indo no pronto-socorro, eu posso estar tirando a vez de uma pessoa que pode estar morrendo. Será que se eu for numa consulta, eu resolvo isso? Quando é que eu sei distinguir isso? Então, existe, para a gente falar de um modo geral, existe muitas patologias e muitos riscos de problemas que podem te levar a um pronto-socorro. Veja, a tia Clé é um exemplo. Muitas vezes, os pacientes que não querem ir no pronto-socorro é os que têm que ir. Para você incrível entender. Isso, Sempre, incrível. só para você entender. Então, são pessoas. Existe alguma. O pronto-socorro para a gente poder entender de uma forma geral, tá? Global. O pronto-socorro é uma unidade grande, um amigo meu de infância aqui, o Rodrigo Lima. Um abração. Oi, Rodrigo, bem-vindo. E o uso do PS é o uso de um equipamento onde você usa a sua necessidade atual. Vamos supor, eu tenho uma dor no peito, tá? Que começou agora, é uma dor no peito, a pessoa sabe caracterizar essa dor? Não, ela tem que ir para o pronto-socorro. Tá? Então, é isso que eu falo. São problemas agudos, imediatos, tá? Que não devem ser esperados para serem levados a um pronto-socorro. Não diferentemente quando pessoas... eu estou com essa dor há 30 dias. Aí ela vai para o pronto-socorro. Você entendeu qual é uma diferença? Sim. O agudo, nunca subestimem a questão de um sintoma agudo. Tá? Então, o sintoma agudo não pode ser subestimado. Então, você tem que ser tratado. Agora, dores acima, eu posso até colocar acima de 5 dias, alguma coisa tem de errado. Não é não é agudo, não é já está cronificando isso. Tá? As pessoas colocam acima de 7 dias, mas 5 dias, para que você vai ao pronto-socorro? É claro, se a dor é insuportável, sim, você deve ir ao pronto-socorro para a gente poder tratar com uma medicação Aí já devia venosa. ter ido há 5 dias atrás. Na realidade, você já está dificultando a vida do médico. Você 5 entendeu? dias depois, você já está tirando leite de pedra, né? Você entendeu? Então, o agudo é PS.
Tá. O crônico é ambulatorial e a maioria dos atendimentos são de pacientes crônicos. Tá? De pacientes que estão há 30 dias ou pacientes que têm... Fernando, eu já tive... E tem atendi muito um paciente... atestado médico também, né? Não tem muito Ixi, Maria, atestado quando médico. tem final de jogo, final de novela, final de Big Brother, final desses negócios, lota o Já pronto-socorro para espera o testado. movimento. E eu peguei uma paciente para você, ela chegou para As mim e falou assim, doutor, receitinhas, a gente falou disso também. Eu não receitas quero ir no meu azul. psiquiatra pagar lá 200 mangotes, 300 mangotes, só para ele prescrever uma receitinha, o que é um grande erro, porque ele vai conversar com você 1 hora, saber se Ele a vai sua ver se tem dosagem alteração. aumentou, se a sua dosagem Isso, diminuiu, se você está perfeito. eufórico, se você está depressivo. É isso Mas a mesmo. pessoa está com preguiça de ir lá nele, então ela finge que está passando mal. O clássico, né? No final, doutor, eu tomo um remedinho daquela receitinha azul, o Uma senhor pode receitinha fazer para azul. mim? É, né? A receitinha azul. Não, eu tô com preguiça de ir no meu médico. Eles falam, eu tô Que com coisa, preguiça né? de ir no meu médico. Isso é grave, não É pode. Você grave, tem é que muito manter, é o grave. que a gente acabou de falar, Fê. Você tem que manter seu acompanhamento. O seu acompanhamento é extremamente importante. Tem pessoas, tem idosos, Fê, que isso dá até dá um pouco de dó. Porque os idosos chegam lá, eu vim aqui só para conversar um pouco, porque eu estava triste em casa. Ai, que dó. Então, a Que gente dó. tem que fazer essa parte também, porque faz parte disso, tá? Mas E hoje eu vi lá no pronto-socorro, no dia que eu levei a tia Clélia, que existe, quando a pessoa chega, uma classificação, né? São isso, 5 níveis, é isso? é isso que eu vou falar. Isso é uma classificação, uma que a gente chama de triagem de gravidade, tá? Tá. É o Manchester, um protocolo de Manchester, isso não é um protocolo brasileiro, isso é um protocolo universal, é do mundo inteiro esse protocolo. Então, todo mundo usa ele, não é de um lugar só. Então, essas pessoas, quando adentram o pronto-socorro, ela passa pela triagem. Existe uma graduação onde que a gente coloca por cores, que é o tempo que você pode decorrer de espera num pronto-socorro. Não que a gente vá esperar esse tempo, mas que a gente tenha segurança pelo fluxo feito pela triagem, a gente tenha segurança que esse paciente não vai ter nada pronto dentro do pronto-socorro. Então, Até existe... para o cara não arrumar confusão lá no pronto-socorro. Eu cheguei antes que o André está Isso, sendo atendido antes que eu. É isso. porque o André Isso tem é mais por gravidade. gravidade do que você. Isso. Então a gente tem a Tá. classificação de vermelho, que é o extremamente urgente, aí vem o laranja, o amarelo, o azul, o verde. Então, tem as graduações para você saber qual que é a tua gravidade de atendimento. Então, Tá. isso é extremamente importante, isso deve ter em todos os pronto-socorros. Por quê? Você não deixa as pessoas que necessitam, como a gente falou, do atendimento imediato, sentado numa porta de um pronto-socorro. Por muitas vezes, Fê, eu já peguei paciente na porta sentado no pronto-socorro, quieto, sem falar. Só que você olhava para O que ele. precisa mais, tadinho. Você olhava para ele, você via que aquela pessoa necessitava de uma atenção extremamente especial. Esses dias eu peguei um menino, um paciente jovem, que estava no pronto-socorro, eu passei, olhei para ele e falei, tem alguma coisa errada com ele. Eu falei, moço, tá? Eu perguntei o nome dele, ele me falou, eu falei, tá com algum problema? Ele falou, não estou bem. Eu falei, não, isso eu estou vendo, mas o que está acontecendo? Ele falou, eu estou com 40 graus de febre. Eu falei, o quê? Ele falou, estou com 40 graus. Só que você olhava para ele, você via que ele estava extremamente debilitado. Eu peguei esse moço, coloquei na cadeira de roda e levei até a triagem, ele estava com 39,5 de febre. Uhum. Então, eu levei ele lá para dentro, é isso que eu falo. As pessoas que estão doentes, elas não reclamam. É São as muito mais difícil. assustadas, né? Elas estão Elas são mais assustadas, elas acuadas. estão acuadas. É isso. É isso. Por isso que a triagem é extremamente benéfica para o atendimento em um pronto-socorro. Sensacional. A Claudinha Jacó está perguntando o seguinte: hipertensão a partir de quanto procurar o pronto-socorro? A hipertensão, se ela é crônica, também tem isso, né? Por isso que ela está fazendo essa pergunta, porque às vezes a pessoa tem uma hipertensão crônica e não tem que ir tratar essa hipertensão no pronto-socorro, a não ser que esteja elevada demais, é isso? A hipertensão, ela tem alguns graus de complicação, até o grau máximo ou um grau leve. Tá?
toda pressão acima de 14/9 a gente já gradua como uma hipertensão, tá? Basta a gente saber se ela é contínua ou não é contínua, porque a pressão ela muda por diversos fatores, ou uma alimentação um pouco mais salgada, ou um exercício físico, ou uma dor mais elevada, ou uma ansiedade, um nervosismo. Então, existe N fatores de alteração de pressão. Existe alguns sinais de alerta que o nosso corpo fala para você, para a gente poder ter essa procura desse pronto-socorro. Eu já sei, vamos colocar aqui, já sabidamente que eu tenho pressão alta, eu faço uso de remédio, eu começo com uma dor na nuca muito forte, eu verifico minha pressão, e minha pressão está extremamente alta. Eu vou para o pronto-socorro, eu não vou ficar tomando remédio em casa. Por quê? A pressão muito elevada, ela chega a um momento que a gente chama da crise hipertensiva, de emergência hipertensiva. Então, você teve uma crise hipertensiva com uma emergência hipertensiva, que é o órgão-alvo. Então, quando ela aumenta, ela lesiona ou o cérebro, coração, pulmão, rim. Então, é isso que a gente chama da emergência hipertensiva. Se ela começar a subir muito e você não ter controle, você pode ter essas complicações com você, o AVC, que é o AVC hemorrágico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a pressão. A pressão subiu e você está sentindo um mal-estar, muitas vezes você vai sentir dor na nuca, você vai sentir fraqueza, você vai começar... Você já chegou a ver aquelas brilhantezinhos nos seus olhos? Já. Isso são escotomas cintilantes, é por causa da pressão. Muitas vezes é por causa de pressão. E às vezes a gente nem... E você verifica a sua pressão, só que muita gente o escotoma aparece por outros motivos também. O pessoal só fica muito preocupado com a nuca, né? Tô com dor na nuca, é um sintoma mais divulgado. Eu acho que a gente até pode começar a divulgar um pouco mais sintomas também, né, André? Perfeito. As pessoas poderem também perceber o que é sintoma agudo, o que não é. Por exemplo, Ótimo. A diabetes, tem a hipoglicemia, como detectar uma hipoglicemia. Isso é extremamente importante que você falou aí, da hipoglicemia. A hipoglicemia mata. A hiper não. Pois é, então. Meu pai ele andava com uma balinha. Isso. Dava uns apagão, corre com ele, porque eu tô com a glicemia lá no alto. Qual que é melhor? Ela tá no alto do que ela tá embaixo. Porque se ela estiver embaixo, você morre rápido. Que se tiver no erro, pode pôr a Coca-Cola para dentro. Porque para cima não vai morrer, mas para baixo vai. Uns sintomas que eu acho que isso que você acabou de colocar, acho que é extremamente importante. Isso ocorre muito, viu, Fê? Da questão de hipoglicemia. A hipoglicemia acaba te dando suador, você fica suando, você fica com a pele pegajosa. Você lembra aquelas geleinhas que a gente comprava quando era criança? Sim, fica meleca. A tua pele fica igual. Você fica fraco, você fica com as pernas fracas, você não consegue se manter em pé. Tá? Legal. É o que a gente chama da sensação iminente de morte. Essa é a sensação. É horrível. E se não tratado, morre. Olha, nós estamos com 1 minuto e 30. A gente vai ter que fazer uma live só sobre sintomas. Quero agradecer desde já a sua participação. Só falar aqui que a Marli colocou um comentário bem legal, que a sogra dela chegou de ambulância no domingo na Santa Casa, passou o dia inteiro lá, foi atendida de imediato, muito bem atendida. A médica ligou para o marido para pedir opinião, achou super importante essa dedicação da médica, porque era uma pessoa de idade. Então, parabéns aí para vocês, viu, André? Eu sei que você está à frente Marli. Desse trabalho com a G1, aí colocando todo o protocolo da G1 também, que é a sua empresa de socorro, aí treinamentos de socorros. Obrigada por estar aqui, um beijo para você, para Carol linda, para os filhos, sogro, família toda. Obrigado, Fê. Obrigado pelo novo convite aí. É muito bacana bater um papo, a gente poder levar alguma coisa que possa ajudar as pessoas aí a ter uma visão diferenciada, mas já estou à disposição. Obrigado a todos que participaram. Queria mandar um beijo a todos aí. Uma boa noite. Ai, obrigada. Eu vi a linda da sua esposa passando atrás. Então, um beijo para ela. Tipo,
tipo o Fábio Pochá, sabe? Só que o Fábio Pochá, a mulher dele passou sem roupa. A sua passou com roupa. Então tá bom o negócio. Ainda Olha, bem. gente, um beijo para você, um beijo para todo mundo que ficou com a gente por aí. Gilson, falou que show, top a live. Obrigado pela sua participação. Tia Clélia, Érica, Rafa, seu Ângelo. Um beijo para todos vocês. Amanhã pode rever essa live lá na TV Com. Tchau, André. Tchau, beijo. Tia Cleia, toma água, hein?